Sejam bem-vindos ao Agro News, meus amigos do agro, meus amigos produtores rurais, empresários, cooperativistas. Estamos começando mais uma edição exclusiva do Agro News pelo canal Noticioso, o seu canal do agro. Estamos hoje, com muita alegria, recebendo aqui uma especialista em direito, uma processualista do direito do trabalho, que nada mais, nada menos que a doutora Luciana Chamoni, especialista, como eu disse anteriormente, nessa área, e também presidente da Comissão do Direito à Saúde Mental da Ordem dos Advogados do Brasil e Minas Gerais. Doutora Luciana também faz parte do Conselho Estadual da Comissão do Direito da Mulher Advogada. E veio aqui hoje, nesse momento importante, falar um pouco para você aí, produtor rural, para você aí, telespectador do Agro News, alguma coisa sobre o que realmente vem a ser essa saúde mental. Isso eu gostaria apenas de, iniciando o programa, registrar a pioneiricidade dessa comissão, tão bem elencada pelo nosso presidente Raimundo Cândido Júnior, que notadamente pioneirizou no Brasil essa importante comissão que trata exatamente da saúde mental do trabalhador do campo e do trabalhador de maneira geral. Como vai, doutora Luciana Chamoni? Como que você vê esse papel da sua comissão hoje dentro do direito, dentro da OAB? Olá, doutor Manuel Mário, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é uma honra esse reconhecimento ao trabalho da Comissão de Direito à Saúde Mental, porque a Comissão do Direito ao Agronegócio, ela é uma fonte de inspiração para todos nós dentro do sistema OAB. Então, quero registrar minha gratidão pelo convite e dizer que realmente é um motivo de muita alegria poder contribuir aqui com a pauta do agronegócio também. E aproveitando o ensejo, né, foi muito bem colocado, o pioneirismo de Minas Gerais na criação da Comissão de Direito à Saúde Mental e dizer que também somos pioneiros na Comissão do Direito ao Agronegócio, certo? Certeza. Sobre a perspectiva do agronegócio, não do direito agrário. E isso é uma grande marca da nossa liderança aqui da OAB de Minas. É muito humanizada. Nós somos hoje mais de 60 comissões, nos mais variados temas. E é muito importante o nosso diálogo, né, entre as comissões, entre todos os temas. Então, assim, aparentemente a gente está aqui. O agronegócio e a saúde mental aparentemente parece que não tem nada a ver. A gente está aqui exatamente para poder provar o contrário e mostrar o quanto é importante a forma como a OAB pauta a defesa de direito através das comissões. Perfeito, doutora Luciana. Agora é importante, eu queria que você nos contasse um pouco para os nossos telespectadores, nossos colegas advogados, inclusive, como que foi essa trajetória sua, jurídica, nessa área trabalhista também, e até chegar a presidir essa importante, imperiosa comissão na OAB. Como foi sua trajetória? Sim, eu sou bacharel em Direito pela PUC, especialista em Direito e Processo do Trabalho. E a criação da Comissão de Direito à Saúde Mental, ela partiu de uma observação da epidemia dos adoecimentos mentais da nossa sociedade. Só a título de amostragem, o Brasil ele é recordista em transtornos de ansiedade. Você sabia disso, doutor Manuel? Eu sabia, sim. Nós representamos... Tem algumas informações aí bem pertinentes a isso. Sim, em caso de transtorno de ansiedade, nós somos recordistas. O Brasil tem 9,3% de pessoas que possuem o quadro de transtorno de ansiedade, comparados com 3,6% da população mundial. Em se tratando de depressão, também somos recordistas aqui na América Latina, e nas Américas perdemos apenas para os Estados Unidos. Somos 5,8 pessoas com diagnóstico de depressão. E acredita-se que 15% das pessoas sofrerão por depressão em algum momento da vida. Em 2016, houve um afastamento de mais de 75 mil trabalhadores por depressão. São dados registrados pelo INSS. Então, percebendo essa epidemia de adoecimentos mentais, nós achamos importantes uma leitura através do direito. Porque hoje, infelizmente, a saúde mental ela não é mais um problema só dos profissionais da área de saúde. É um problema multidisciplinar e intersetorial. E foi a partir dessa leitura que a OAB
acatou essa proposta de criação de uma comissão voltada para esse tema. Nós não estamos aqui para poder falar de métodos de saúde mental, não é isso, né? Não é a nossa seara, não é a nossa expertise. O que a Comissão de Direito à Saúde Mental faz é a elevação do direito à saúde mental enquanto direito fundamental e o estudo de todos os desdobramentos jurídicos. À medida que as pessoas vão adoecendo, elas vão enfrentando problemas em diversas áreas da vida e sofrem violações de direito, não só no direito do trabalho, como também no direito previdenciário, como também no direito do consumidor, quando ocorrem as negativas de tratamentos e terapias, no direito administrativo e sanitário, quando é o Estado que deixa de fornecer o tratamento para essas pessoas, no âmbito da responsabilidade civil, porque, por exemplo, hoje muito se fala em bullying e em assédio moral, mas e a responsabilidade civil das pessoas que praticam essas violações a direitos? Então, foi nesse sentido que a OAB achou importante pautar a saúde mental como um direito fundamental e trazer à tona estudos em todas as áreas do direito. Muito interessante essa posição da OAB, essa quebra de paradigma, né, doutor Luciano? Eu acho que isso aí vai ao encontro da modernidade e da atualidade que nós devemos, nós como advogados e operadores do direito, temos que imprimir nas nossas vidas. Eu gostaria aqui de aproveitar o ensejo e falar aí para o nosso produtor rural, nosso homem do campo, nossa mulher do campo, nosso cooperativista, nosso empresário que está aí no campo lutando pela agricultura, pela produção, pelo nosso trabalhador da agricultura familiar. Esse produtor rural, doutora Luciana, ele é desprovido, ele é carente de políticas públicas relacionadas à saúde mental e precisa urgentemente um novo olhar diferenciado dessa matéria. Na realidade, eu te pergunto, a realidade urbana, doutora Luciana, é diferente da do campo, vivida no campo? Completamente diferente. Os fatores estressores no campo são fatores diferentes das grandes cidades. E uma coisa muito importante é a gente observar que a saúde mental, ela está muito ligada também à questão da desigualdade social. Então, o trabalhador do campo, ele já traz essa marca da exploração, da má divisão das terras, da desvalorização. Os fatores estressores de lá são muito diferentes dos daqui. E com mais um agravante, que é a questão do estigma. O adoecimento mental, ele já sofre um estigma muito grande por parte das pessoas da cidade. Imagina isso na visão do homem do campo. Só para você ter uma ideia, eu participei o ano passado representando a OAB num Fórum Nacional de Saúde Mental e Direitos Humanos que foi em Salvador. E eu tive a possibilidade de conversar com profissionais da área da saúde que apontaram o quanto é difícil levar as políticas de saúde mental no âmbito do sertão. Então, assim, só para a gente poder fazer um comparativo com essa questão do agro aqui em Minas Gerais. Lá, o atendimento de psicólogos, por exemplo, ele não teve abertura num atendimento convencional, como é aqui pra gente em consultórios. Então, eu conheci psicólogos que atendiam pessoas embaixo de um pé de cajueiro. Justamente para poder aproximar da situação do homem do sertão. A mesma visão a gente tem que ter em relação à população rural. Não há como se falar em saúde mental sem a gente conhecer as subjetividades e o contexto de vida de cada sistema. Então, para que hajam políticas públicas efetivas em matéria de saúde mental no campo, é preciso que essas políticas sejam construídas, voltadas para a realidade do homem do campo. E algo que eu considero muito importante, doutor Manuel Mário, é que quando a gente fala em política pública, a gente tem que falar em política pública lato sensu, não só em matéria de saúde, porque precisam ser olhadas as políticas públicas em matéria de infraestrutura, em matéria de transporte, para que essas pessoas, esses moradores do campo, tenham acesso a serviços de qualidade, para que a gente possa conseguir levar profissionais e serviços para que possam proporcionar esse atendimento nas redes de atenção psicossocial. Muito interessante, doutor Luciano, e nós estamos à beira de uma gravíssima crise, de uma pandemia do chamado coronavírus, uma moléstia que causa infecções respiratórias em seres humanos e animais também. Qual o papel da OAB nesse universo jurídico de desdobramentos que inclui o papel do advogado e sua atuação nos tribunais para defender essa população desprotegida, desinformada e carente de medidas governamentais do governo?
Infelizmente, estamos sofrendo aqui em Minas Gerais, né, os tribunais de segunda instância, eles estão agindo em desconformidade com os próprios tribunais superiores. O Tribunal Regional do Trabalho, aqui da Terceira Região, por exemplo, hoje soltou uma portaria onde ainda não houve suspensão dos prazos processuais. Então, isso dificulta o nosso trabalho e viola as nossas prerrogativas, porque, apesar dos processos serem eletrônicos, a maioria dos advogados dependem das estruturas dos seus escritórios para poder trabalhar. Então, enquanto não houver essa suspensão dos prazos processuais, infelizmente, nós teremos que continuar a trabalhar. E isso é algo que, assim, é interessante a gente aproveitar o espaço aqui para poder fazer essa denúncia, né? Que é algo, é uma indignação coletiva de todos os advogados, porque é muito incoerente. O próprio Tribunal Regional do Trabalho, que deferiu liminar suspendendo as aulas através de uma ação trabalhista proposta pelo Sindicato dos Professores, nega a suspensão dos prazos processuais no âmbito do processo eletrônico, colocando em risco a saúde de diversos advogados. Isso é muito grave, essa linha déspota da segunda instância tem que acabar. Nós somos operadores de direito tanto quanto esses chamados juízes de gabinete. Isso tem que acabar. Eu repilo veementemente posições e posturas anacrônicas e ortodoxas desse pessoal. Eu acho que tem que haver unicidade de procedimentos. Nós somos operadores de direito, não pode haver isso que a doutora Luciana colocou, e usamos o canal, sim, da Comissão do Agronegócio, do AgroNews, para denunciar essa falta de, no mínimo, sensibilidade e corresponsabilidade. Uma gravíssima crise dessa, uma situação dessa impressionante, e ainda existem pessoas ainda paradas no tempo e ultrapassadas na verdade. Então, doutora Luciana, tem nosso apoio, e eu faço um apelo, inclusive, a própria OAB, nesse momento, de interagir copiosamente para que se restabeleça o direito de ir e vir de todos os cidadãos. Isso é fundamental. Aproveitando também a você aí, produtor rural, lembrar você que nós estamos aqui entrevistando hoje a especialista, a processualista em direito do trabalho, doutora Luciana Chamoni, que vem aqui hoje exatamente nos dar uma importante contribuição colaborativa, de conhecimento e de informações pertinentes à sua saúde mental, a como você, caminhoneiro, como você, produtor, vai conseguir perpassar esse momento difícil, esse momento emblemático, até mesmo de se isolar dentro da sua casa, que é um assunto que nós vamos amanhã, daqui a pouco, conversar também sobre isso. E ontem, por exemplo, doutor Luciano, nós assistimos a uma reunião dos poderes da República, né? Que com a presença do chamado Posto Ipiranga, que geralmente eu achei lindas as fotografias. Aliás, as fotografias de todos os ministros de máscara, eu achei aquilo sensacional. Eu queria saber o seguinte, a gente sabe como ficarão essas medidas preventivas, sanitárias, para enfrentar esse agravamento dessa pandemia que está aí. Uma moléstia que já conta oficialmente com mais de 600 pessoas infectadas no Brasil, com 6 mortes já anunciadas e quase 16 mil pessoas com suspeições desse grave ter contraído essa doença. O coronavírus já chegou no interior, doutora Luciana? Sim, até ontem, porque a última pesquisa que eu tinha feito, as notícias atualizam toda hora, né? A gente não consegue nem ter acesso a dados. E uma coisa que eu acho muito importante a gente pontuar aqui é que nós estamos falando de dados que são subnotificados. Esses números que são alarmantes, eles ainda são menores do que os números que realmente estão acontecendo. Em relação à população do campo, eu acho que a gente precisa atuar com algo que é o marco da Comissão de Direito à Saúde Mental na OAB. A gente sempre levanta a bandeira da empatia, sabe, doutor Manuel Mário? E a empatia hoje, ela precisa ser muito mais do que um conceito. Ela precisa ser construída como uma cultura, como um comportamento, que é o fato de você se colocar no lugar do outro, enfrentando as dificuldades do outro. Então vamos pensar,
Como seria esse isolamento lá para o produtor rural, lá no campo? Seria possível um isolamento na forma como a OMS tem orientado, né? Às vezes muitas pessoas ocupam a mesma residência. Então, isso nos coloca numa posição de maior responsabilidade e requer da gente o exercício da empatia. Quando a gente fala em isolamento social, é por nós e por todos. Eu acho muito importante a gente chamar a atenção aqui para uma situação. Muito se tem falado em proteger os profissionais da área de saúde, né? Eu recebi uma dessas mídias em rede social, onde há a figura de um médico com máscara dizendo: estamos trabalhando por vocês, então fique em casa por nós. Eu queria fazer essa leitura também através do trabalhador rural. Se o agro parar, o que vai acontecer? Eu não estou falando só sobre a perspectiva econômica, né? Eu estou aqui reconhecendo que nós dependemos do agronegócio para nos alimentar. Então, sabendo que as políticas em matéria de saúde são muito inferiores do que na cidade, né? As políticas de matéria de saúde no campo são muito inferiores do que na cidade. As possibilidades de isolamento são muito mais difíceis no campo do que na cidade. Nós temos que trazer essa responsabilidade até como uma noção de privilégio. Nós somos privilegiados de poder trabalhar em casa e cumprir esse isolamento social que é tão necessário, né? A gente tem visto aí que países que cumpriram essa orientação do isolamento social conseguiram controlar esse surto. E países onde pessoas descumpriram essas orientações, como é o caso da Itália, da Espanha, por exemplo, que estão mais sofrendo com os índices alarmantes aí de óbitos pelo coronavírus. Então eu queria fazer esse apelo a todas as pessoas para que se cuidem, cumpram a questão do isolamento social, para que previnam através das medidas de higiene, pensando em nós, nas nossas famílias e principalmente naqueles trabalhadores que não têm condição de fazê-lo, como é o caso do trabalhador rural. Pois é, e uma coisa também, corroborando o que a doutora Luciana disse, o Brasil é um país, notadamente, de vários tipos de raças, de várias culturas, um país extremamente extenso, né? E eu fico pensando o seguinte, a pergunta que todos nós aqui do AgroNews gostaríamos de saber, o produtor, o telespectador queria saber também, o que você falou antes, quer dizer, esse produtor pobre, a maioria da população é pobre. Você imagina o sujeito que mora numa casa de 20 metros quadrados, que precisa ficar confinado, ele é obrigado a... Como é que ele vai ficar confinado? Ele vai se contaminar com as outras famílias? O governo pensou nisso? Alguém pensou nessa saída? Como que nós vamos fazer? Existem hospitais, em Minas Gerais, por exemplo, tem 853 cidades. Eu duvido que tem hospitais em todas as cidades. Como é que se chegar no interior, como vai acontecer? Qual é a previsão de se evitar uma propagação insofismável desse vírus? Quer dizer, então nós estamos falando de uma situação real, não só o trabalhador rural, mas a pessoa também que vive nas comunidades aqui, em espaços pequenos. Então, quer dizer, há uma vulnerabilidade extremamente grave em relação a essa situação toda, sem contar, evidentemente, os desdobramentos econômicos que estão vindo aí. Nós estamos à beira de uma recessão econômica sem precedentes. O Brasil viveu em 2008 uma situação parecida, que essa é muito mais forte, e especialistas já entendem que essa recessão já chegou, sem fazer nenhum tipo de alarde, mas nós estamos exatamente sentindo. É o que você falou bem, se o agro parar, se a agricultura parar, quem vai produzir a comida, quem vai trazer essa comida do campo para a cidade? Como vai ficar o caminhoneiro, que depende da boleia do caminhão, inclusive viaja com sua família, com seus filhos, com sua mulher, para trazer esse alimento para a cidade, que é outra cadeia também que nos preocupa demais, no estado, um país que não tem estradas, que não tem rodovias, que tem dificuldade de escoamento da sua safra. Então, todo esse conglomerado de posições nos preocupa demais, doutor Luciano. Então, é só corroborando isso. Então, eu gostaria de também afirmar o seguinte, quando nós estamos falando hoje da China, né? A China é o maior comprador do Brasil hoje. As nossas exportações garantem a nossa economia. Isso já vem de muito tempo. Ontem nós tivemos uma declaração de um deputado, filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, que declarou que a China é o responsável pela criação e propagação desse vírus, coronavírus, no mundo.
eu acho uma grave acusação, até porque comprometeu violentamente nossas relações diplomáticas com o nosso maior comprador, nosso maior cliente, que é a China. Então, nós perdendo essa exportação, nós vamos perder, vão ser tiradas as vagas das escolas, as vagas nos hospitais. Então, é muita irresponsabilidade um parlamentar, no meu entendimento, filho, inclusive, do presidente da República, fazer uma declaração inóspita dessa. Então, eu fico pensando o seguinte, né, nós podemos perder empregos, podemos perder tudo, uma gravidade de uma situação dessa. E olha que nós somos 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Esse índice não mudou. E a tendência agora é piorar. Então, você acredita, doutora Luciana, que a gente consiga pacificar essas relações diplomáticas? Então, doutor Manuel Mário, eu acredito que nós precisamos evoluir enquanto sociedade com uma mudança de paradigma. Aqui no Brasil, nós precisamos aprender a discutir políticas públicas no lugar de políticas partidárias. Esse é o grande mal do Brasil enquanto sociedade. Nós temos uma cultura aqui de discutir o tempo todo política partidária, enquanto precisamos discutir políticas públicas. Existe uma diferença muito grande nisso. E aqui eu coloco, mais uma vez, eu ressalto a importância do papel da OAB, que é uma instituição que possui uma missão constitucional nesse sentido, né? Nós estamos aqui como defensores do Estado Democrático de Direito, defensores dos direitos humanos. Então, precisamos fortalecer essa cultura e formar opiniões nesse sentido. Num momento grave de crise como essa, uma fala irresponsável como essa do parlamentar, pode comprometer as nossas relações e piorar um quadro que já está muito ruim. Então, aqui eu falo, enquanto advogada e enquanto operadora do direito, dessa necessidade das pessoas aprenderem a dialogar políticas públicas. Não é hora da gente elevar os ânimos e fazer afirmações irresponsáveis, sem provas, ainda mais hoje como a gente tem aí essa hiperconectividade, né? Você falou aí da questão da epidemia, da pandemia de 2008, nós nunca vivemos um contexto desse com tanta hiperconexão. Hoje tudo que se fala é replicado o tempo todo, então a gente tem que ter muito cuidado, enquanto formador de opinião, enquanto político, enquanto agente público, e aqui eu me coloco nessa condição também, né? Porque estamos aqui falando em nome de uma instituição, temos que ter muito cuidado com isso e mais responsabilidade para poder aprender a discutir política pública e não política partidária. Até mesmo, né, para mantermos a saúde mental das pessoas, porque o governo ele tem que dar o seu exemplo de equidade, de normalidade, até para manter essa equidade de posturas, porque quem que é que vai parametrizar exatamente essa relação? Né? E por fim, pelo que eu estou vendo, nós estamos numa situação tão grave, tão dramática, que nós vamos ter que desinfetar tudo, né, doutora Luciana? Do nosso celular que a gente usa, aos pets, as patinhas dos pets para entrar dentro de casa, dos nossos pets. Então, vamos ter que manter distância. Aí eu te pergunto, nós vamos ter que dormir em quartos separados também? Qual que é a sua opinião? Chegou nesse momento, a orientação é essa? Você vai ter que dormir em quartos separados porque você não pode ter esse contato mais? Como que vai ficar isso? Doutor Manuel Mário, aí o senhor está me trazendo complicações em casa, mas é uma verdade. Eu acho que a gente tem que pontuar aqui que a situação ela realmente é preocupante, mas eu quero chamar a atenção aqui até para uma visão voltada para a questão da saúde mental. Nós estamos vivendo um momento tenso e existe uma diferença entre medo e pânico. O medo nos impulsiona. Né? A gente tem, o medo é aquela chamada de atenção. Você tá com medo, porque ele tem que ter medo mesmo, né? Assim, os índices aí são alarmantes, as pessoas estão morrendo, a situação é caótica, mas o pânico nos paralisa. Então, nós precisamos ter medo, cumprir com a nossa parte, com as medidas de higiene, com a etiqueta respiratória, né? Como nós conversamos quando vínhamos para cá, realmente fazer uso da higiene, das mãos, não compartilhar os objetos, para que a gente consiga conter. Agora, o mais importante, doutor Manuel Mário, é a gente pensar que isso é uma situação temporária.
E que se a gente fizer o dever de casa direitinho, a gente consegue diminuir o tempo nessa condição. Nós ainda não estamos em quarentena. Nós estamos em isolamento social para poder prevenir a contaminação do coronavírus. Então, assim, é muito importante também, eu até queria também utilizar esse canal para poder falar para as pessoas o seguinte: tem que ter medo, mas não precisa ter pânico. Eu achei muito interessante, eu estava vendo, em 1665, o Isaac Newton, quando ele propôs a teoria da gravitação universal, foi no meio de um surto de peste bubônica na Inglaterra, onde ele ficou em isolamento, né, não podia mais assistir às aulas, e aí, durante todo esse contexto de crise, ele desenvolveu a teoria da gravitação universal. Então, é um momento para que a gente cumpra a nossa parte do isolamento social e que a gente faça isso sem pânico, cuidando da nossa saúde mental e emocional e aproveitando esse momento para poder construir novas ideias, pensar em coisas diferentes, porque o que o caos faz o tempo todo? O caos nos obriga a mudar a rota. E então eu acredito que nós precisamos passar por esse momento com esse entendimento, sabe? Sem pânico, com medo, com responsabilidade, mas sem enlouquecer, né? Assim, porque essa questão do coronavírus, e aqui eu chamo atenção para alguns fatores que são muito ligados a adoecimentos mentais tradicionais. Por exemplo, o isolamento social por si só, ele já pode contribuir com quadros de depressão, com quadros de ansiedade, porque você está em casa, você fica com medo de consumir até o que está na geladeira, porque não sabe se vai ter o que comer amanhã. E aí eu quero até te devolver essa pergunta para a gente poder falar sobre abastecimento. Então, a gente está em casa, isolado, ansioso, com essa ansiedade do momento e mais com essa overdose de informações. Tem os grupos de WhatsApp paranoicos que falam de coronavírus o tempo todo e muitas vezes propagando fake news, né? Isso também é um outro ponto que eu acho que é importante a gente chamar a atenção aqui, para que a gente se atente a fontes oficiais de informação, para poder proteger a saúde mental das pessoas. Então, a gente tem que ter cuidado nesse sentido, porque o quadro, a situação já nos coloca vulneráveis, não só do ponto de vista da saúde física, mas também da saúde mental. E aí, eu quero aqui até pedir licença para poder inverter a dinâmica. Como é que fica essa questão do abastecimento, doutor Manuel Mário? Porque eu sou vizinha de um supermercado que hoje eu estava saindo de casa e vi que o estacionamento estava cheio, porque as pessoas estão correndo para o supermercado para poder comprar comida com medo de faltar. Isso é uma pergunta bem oportuna. Eu te agradeço, inclusive, pela pergunta. A gente tem feito diversos contatos aí com o setor produtivo e temos percebido o compromisso dessas pessoas realmente em fornecer. Então, não acho que a população tem que ter pânico, não acho absolutamente. A população tem que acreditar que não vai haver desabastecimento. Evidentemente que está havendo algumas especulações gravíssimas, no meu entendimento, até que nós temos que denunciar no Ministério Público, ou mesmo através da OAB, o aumento abusivo, que por exemplo, estão cobrando hoje o álcool gel, que custa R$ 1,99, cobrando até R$ 11,99. Quer dizer, isso é um furto qualificado na visão do direito. E, por via de consequência, os utensílios, as máscaras, as coisas que são chamadas protetivas. Isso é especulação insidiosa, criminosa, que nós não vamos aceitar. Em relação à produção dos alimentos, você pode estar certo que o produtor tem um compromisso de trazer seu produto, aqui no caso, na pedra do Ceasa, e da pedra do Ceasa comercializar para os sacolões, para os supermercados, mantendo uma equidade e uma normalidade nisso. É o nosso pensamento, nós cremos que isso realmente vai acontecer, não há nenhum risco de desabastecimento, não acho que tem que haver essa preocupação, esse exagero, esse pânico, porque isso, no mínimo, seria uma inconsequência e irresponsabilidade. Mais grave é o comportamento inóspito, o comportamento pouco republicano, que esse comerciante inescrupuloso está fazendo com a população, aproveitando a situação dessa. Evidentemente que nós devemos ter os cuidados, mas não devemos fazer estoque dentro de casa, até porque você não tem nem como manter esses produtos. Você tem que manter aquilo que é básico e tentar manter a sua saúde mental.
Porque esse confinamento dentro de casa cria também outras situações de consumo excessivo, que eu acho que você tem que evitar. Então você tem que sair, você tem que passear, você tem que caminhar ao ar livre, já que os clubes e os governos, por exemplo, municipais, proibiram até o funcionamento de clubes abertos, etc., em Belo Horizonte, no caso específico, e em outras cidades do país. Então, acho que está no momento da pessoa também não ficar confinada dentro de casa, evitar os contatos, manter as reservas de estilo que o caso determina, que a própria Organização Mundial de Saúde determina, mas sem nenhum exagero. Eu acho que é isso. Agora, você participou, doutora Luciana, recentemente, de uma Conferência Nacional da Advogada Mulher, em Fortaleza, e defendeu uma tese extremamente importante, que eu gostaria de entrar e falar com você, telespectador, que é sobre a saúde mental da mulher, que inexoravelmente é a saúde mental das pessoas. Como é que foi isso? E qual a experiência que você teve? Inclusive, está sendo convidada por várias entidades para participar e dar essa participação cognitiva mesmo, informativa para as pessoas sobre essa experiência sua. Quero até aproveitar a oportunidade que eu trouxe aqui de presente para você. Muito obrigado. O livro da Conferência Nacional da Mulher Advogada. O Conselho Federal ele fez uma chamada de artigos, onde um artigo escrito por mim foi aprovado para publicação no livro, e para apresentação durante a conferência representamos aqui a Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, com o artigo Sentir Mulheres, que é um estudo da saúde mental da mulher, mais uma vez voltado para essa compreensão de empatia, das subjetividades do universo feminino, porque aí eu consigo até fazer um trocadilho, porque o sentir mulheres no plural é justamente porque somos muitas e não cabemos em uma só. Assim como a população rural, né? Quando a gente fala na população rural, a gente está falando do trabalhador rural, a gente está falando daquele que foi assentado, dos povos tradicionais como os quilombolas e as populações ribeirinhas. Então, são populações com subjetividades. E foi mais ou menos na mesma linha de pensamento que eu escrevi esse artigo Sentir Mulheres, voltado para a promoção da saúde mental da mulher, da dificuldade da divisão de espaços entre a carreira e a maternidade e o casamento. Então, estamos aí, levantando a bandeira da saúde mental em todos os aspectos, em todos os seus desdobramentos jurídicos através da OAB. Eu agradeço muito, doutora Luciana, sua delicadeza e gentileza. Cumprimento também na sua pessoa, através da doutora Helena Della Mônica, doutora Isabel Braga, que participaram, junto com a doutora Maria Celeste e com você, desse conclave histórico e extraordinário da mulher advogada no contexto nacional. Esse momento é importante e nós do AgroNews ficamos honrados em recebê-la aqui hoje, com essa capilaridade de informações técnicas, informações jurídicas de alto quilate. Gostaria de convidá-la para voltar aqui no AgroNews, agradecendo a todos os nossos telespectadores, a todos vocês aí do mundo todo que estão nos assistindo, dando essa importância a esse canal do Agro. Você teria alguma, vou te chamar de você, por você favor, teria alguma consideração final para falar para os nossos telespectadores aí do AgroNews, o canal do Agro, doutora Luciana Chamoni? Sim, eu te falei, doutor Manuel Mário, que para mim foi um presente estar aqui hoje, né? Porque coincide até um pouco com a minha linha biográfica. Te contei a história do meu pai, que abandonou a advocacia criminalista e que também foi produtor rural, então eu tenho um carinho muito grande por esse universo do agro. E eu queria aqui selar uma aliança com a Comissão do Direito do Agronegócio. Eu espero que esse diálogo não termine aqui nessa entrevista, mas que a gente realmente possa pensar na saúde mental do trabalhador rural, da população do campo de forma geral, para que a gente possa contribuir, porque o direito ele não existe só para declarar. O direito existe para poder promover, o direito existe para provocar, e nós estamos aqui, através da OAB, firmando esse compromisso com essas pessoas. Então, eu gostaria mais de uma vez de agradecer o convite e dizer que a Comissão de Direito à Saúde Mental também está de portas abertas para que a gente continue esse diálogo no futuro. Bom, agradeço também, agradeço a doutora Valquíria Valadão, né? Que eu esqueci de falar também, da nossa secretária adjunta da OAB. Agradeço muito a você, telespectador, pela audiência. Inscreva-se no canal Noticioso e, se Deus quiser, até lá, com toda a saúde e que Deus os proteja. Até lá.